Olá, boa noite a todos. Eu sou o professor Marcelo, de Física, para quem não me conhece. Eu estou gravando essa aula porque mais cedo eu tentei fazer ao vivo com a turma 3014 e aí eu vi que muita gente não está conseguindo acessar e tudo. Então eu vou gravar a aula para os 3 terceiros anos, inclusive para 3014 quem não conseguiu, tá? Então vamos começar. O assunto de hoje, a gente começa o estudo da eletricidade. E a eletricidade, o primeiro registro, o primeiro registro de um fenômeno elétrico, ele começou no ano de 600 a.C., com Tales de Mileto. Então eu vou começar a apresentação aqui, vamos lá. Então tá aqui. O fenômeno mais simples elétrico que a gente tem conhecimento, né, se chama eletrostática, que é o estudo das cargas elétricas em repouso, tá? Mas o que são cargas elétricas, né? Carga elétrica é uma energia que determinados elementos de um átomo possuem, ok? E aí a gente vai estudar essas cargas, o valor delas e como elas interagem, ok? Então vamos lá, vamos começar. Então tá aqui, ó, o que eu havia falado para vocês antes, né? Por volta de 600 a.C., o Tales de Mileto já sabia que uma certa resina amarela, ela depois de atritada com substância seca, pele de gato, ou a nossa própria pele mesmo, ela adquiria a propriedade de atrair corpos leves. O que significa isso? Na época não tinha desodorante, não tinha sabonete e tal, né? Então o que as pessoas faziam para tirar os seus maus odores? Elas esfregavam esse âmbar, né? O que é o âmbar? O âmbar é uma resina de árvore, né? Aquela seiva de árvore fossilizada, tá? E aí ela tem um cheiro bom. De algumas árvores tem um cheiro muito bom. Então eles usavam para esfregar nos corpos e tudo. A consequência disso é o seguinte: o próprio âmbar, né? Ele começava a atrair pedaços de lã da pele, né? Da pele não, da roupa que a gente usa. Começa a atrair os pelos que a gente tem, né? Enfim, esse foi o primeiro fenômeno elétrico a ser descrito, tá? Então vamos continuar aqui. Aí depois, voltando, ó, você vê a diferença. Esse é o primeiro registro, 600 a.C. Depois disso, no século XVI, ou seja, 600 a.C., depois você tem no século XVI, ou seja, tipo 1000 anos de diferença, né? William Gilbert já usava a expressão substância eletrizada para caracterizar qualquer coisa que atraísse pelo, pequenos pedaços de papel, né? Pedaços de... ou seja, qualquer coisa leve, ok? E aí aqui a gente tem, propriamente dito, o que é a carga elétrica, e você tem, né, o esquema de um átomo, tá, ok? Onde ele é formado no núcleo por nêutrons e prótons. Nêutrons estão em azul, prótons em vermelho, e elétrons ficam por fora, são cinza, na cor cinza, tá? E qual é a origem do próton, elétron e nêutron? Eles são de origem do núcleo, são formados do núcleo de uma estrela, igual a nossa, por exemplo, o nosso Sol, né? A origem do nêutron é mais fácil, né? É a colisão do elétron e do próton, tá? Eles colidem e se fundem no núcleo de uma estrela e se transformam em nêutrons, tá? Essa se chama fusão nuclear, tudo bem? Então o que a gente tem aqui, né? A continuação, né? Você tem a carga elétrica, no caso a energia que esses corpos possuem. O nêutron não tem carga elétrica,
tá bom? Tá? Porque ele recebeu a carga tanto do elétron quanto do próton, e aí ele ficou com carga zero. A carga do elétron ela foi identificada como carga negativa através de fenômenos, de experimentos em laboratório, e a carga do próton também foi classificada como positiva. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui. Para a próxima. A unidade de medida de carga elétrica do Sistema Internacional de Unidades é o Coulomb, cujo símbolo é o C maiúsculo, tá? Em homenagem a um físico francês que estudou as propriedades de energia dessas cargas elétricas e conseguiu medir as cargas elétricas, Charles Auguste Coulomb, tá? E aí agora a gente tem as propriedades de cargas. Você tem os portadores de cargas elétricas são prótons e elétrons, tá? E os prótons carga positiva, elétrons sempre carga negativa. Além disso também a gente encontra os átomos eletrizados, né? Ou seja, com diferença de eu não sei porque não está aparecendo aqui. Não sei se eu tenho que mexer aqui, não sei, mas enfim. Olha lá, você tem os elétrons, carga negativa, prótons, carga positiva, e os átomos, você tem os cátions, que são átomos carregados positivamente, e você tem os ânions, que transportam cargas negativas. Depois eu vou disponibilizar para vocês esse PowerPoint, tá? Em forma de PDF, para facilitar a vida de vocês, tá? Continuando. Agora aqui, reparem, né? A medida da energia que tem prótons e elétrons. Pode reparar aqui que próton tem 1,602.1917 vezes 10 elevado a menos 19. E o elétron também tem o mesmo número aqui, 1,602.1917 vezes 10 a menos 19. A única diferença está aqui, ó. O sinal de negativo para o elétron. Aqui não tem sinal nenhum, tá ok? E o nêutron, como foi a fusão do elétron com o próton no núcleo de uma estrela, não tem carga nenhuma, tá ok? E aqui você vê a massa deles, tá? Você vê a massa do elétron, 9,1095 vezes 10 a menos 31 quilos, muito, muito leve, né? E você vê o próton, 1,67261 vezes 10 elevado a menos 27. E o nêutron está aqui, 1,67261 vezes 10 a menos 27. Mas professor, por que não aumentou a massa do nêutron na fusão do elétron com o próton? Aumentou, só que ele é menos 31 e esse é menos 27. Isso aqui é bem aqui atrás da vírgula, então nem faz muita diferença não, arredondando dá praticamente a mesma massa. Então vamos lá, continuando. Aqui você tem exemplos de uma pulseira antiestática, e já vou explicar para vocês o que é isso, né? Olha esse exemplo aqui, ó. O que é a estática, né? Na verdade, né? É quando o seu corpo está eletrizado. Mas o que é o processo de eletrização? Já vou explicar para vocês como é que esse fenômeno acontece e eu volto para essas imagens aqui. Aí você tem aqui condutores elétricos, né? Quando se trata de eletricidade, a gente vai trabalhar com condutores. Eles são portadores de cargas elétricas. Tá, ok? O que significa isso, né? Tem os condutores e você tem os materiais isolantes. E o que difere entre eles? É a sua estrutura dos átomos. Quanto mais elétrons esses átomos tiverem nas camadas mais externas do átomo, essas substâncias são mais fáceis de transmitir elétrons livres. No caso, você tem os materiais ferro, cobre, né? Os metais, eles normalmente têm muitos elétrons nas últimas camadas, então eles transmitem com facilidade, eles têm pouca resistência ao fluxo de eletricidade, né? Ou seja, ao movimento dos elétrons. Já
os materiais isolantes, você tem justamente o contrário. Você tem poucos elétrons nas últimas camadas, então é difícil a eletricidade passar por eles. Aí você tem a borracha, a madeira, tá? Que são materiais isolantes. Aqui nós temos dois exemplos de condutibilidade elétrica, né? Aqui a gente tem uma solução de NaCl, né, cloreto de sódio, quando é solução misturado com água, né? Então você tem aqui, ó, uma placa que é positiva, né? Aqui, ó, uma placa que é positiva. E você tem aqui uma placa que é negativa, né? O que é esse positivo e esse negativo? Esse aqui, ó, essa placa, ela está com poucos elétrons, e essa aqui está com muitos elétrons, entendeu? E aí o que acontece? Faz com que a solução de NaCl, né, ela se quebre. E aí você tem dois átomos, o de sódio e de cloro, sendo divididos e acumulando nas placas de acordo com o sinal. Você tem aqui o cátion, né, o cloro e o sódio, ele indo para a placa NaCl, né, para a placa negativa, né, o positivo indo para a negativa, e você tem o ânion, que é o cloro, que é o negativo, indo para a placa positiva. Aqui nós temos um gás ionizado. O que significa isso, né? Ionizado é o quê? Que ele está o quê? Com moléculas, né, ou átomos com cargas elétricas diferentes, positivas e negativas. E aí quando a gente coloca esse gás ionizado dentro do que a gente chama aqui de uma associação de pilhas, mais à frente vocês vão descobrir o que é isso, né? A gente cria essa força positiva desse lado, essa negativa desse. Essa força positiva vai atrair quem? Os ânions, tá? O mouse está sumindo toda hora. Vai atrair os ânions. E a força negativa vai atrair quem? Os cátions. Correto? Só que o elétron também é atraído aqui, tá vendo? Pode reparar aqui, o elétron também é negativo, além dos ânions. Então, ambos vão para esse lado aqui da placa. Tá? Então, vamos lá. Eu voltei, perdão. Aqui é um exemplo de um condutor, ou seja, que tem muitos elétrons, então ele facilmente consegue conduzir, tá? Aí você tem aqui um isolante. Repara que ele, para cada elétron que ele tem um próton segurando ele, tá vendo a diferença? Aqui é só elétrons, aqui é só tudo casadinho, então fica difícil arrancar um elétron daqui. Então esses aqui são os isolantes, tá vendo? Ó, isso aqui é um material isolante para amarrar o fio, porque imagina, o fio está pendurado no poste, se ele estiver amarrado num ferro, ligado no poste, quando a gente bota a mão e encosta no poste, a gente ia morrer eletrocutado. Assim não. Vamos lá, continuando, né? Ele vai falando de materiais isolantes de elétricos, né? Eles se caracterizam por não apresentar portadores de cargas elétricas livres, foi aquilo que eu falei, excesso de elétrons ou íons, né? E aí você tem a mobilidade dos portadores de cargas elétricas, nesse caso é praticamente nula. Aí você tem os exemplos dos isolantes, né? Borracha, madeira, água pura, tá? Vamos seguindo. Aqui você tem um corpo eletricamente neutro. O que significa isso? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Esse é um corpo eletricamente neutro, tá? E aqui a gente entra com os processos de eletrização. Essa senhora, por exemplo, esfregando um pano para limpar esse material aqui, né? Entendeu? O que acontece com isso? Ela está esfregando, então está tendo movimento, está tendo energia. Essa energia está sendo passada para quem? Para os átomos, tanto desse material aqui, quanto desse tecido que ela está utilizando. Sendo assim, devido a qual dos dois materiais tiver mais elétrons nas últimas camadas dos átomos, esse material, ou esse material aqui, o elétron vai se soltar de aquele que tiver mais elétrons, o elétron vai ser
solto e vai caminhar para o outro que tiver menos elétrons. Eu estou chutando aqui que esse aqui seria um metal, então ele tem mais elétrons sobrando, então ele vai esses elétrons vão saltar para cá, então ambos os materiais vão ficar o quê? Eletrizados. Esse aqui que perdeu elétrons fica positivo, esse que recebeu elétrons fica negativo. Então a gente tem aqui, ó, agora é outra situação, chama-se indução eletrostática, tá? Você tem um corpo que está inicialmente neutro, e aí você apresenta um corpo previamente eletrizado, tá? E aí há uma separação de cargas. Vamos ver o que ele fala aqui, né? Quando um corpo neutro é colocado próximo de um corpo eletrizado, sem que haja contato entre eles, né, o corpo neutro se eletriza. Esse fenômeno é chamado de indução. Na verdade, ele não se eletriza, né? Ele separa as cargas. Só que quando você afastar um indutor, que no caso aqui é esse objeto aqui, ó, né? Essas cargas voltam a ficar em equilíbrio, divididas como estava no desenho anterior. Fica tudo assim. Assim já está separado. Mas fica um casadinho com o outro, tá? Aqui, por exemplo, o azul está neutro. Aqui é por contato. O que acontece? Quando o azul, que está neutro, entrar em contato com esse aqui que está positivo, positivo significa dizer o quê? Que tem mais prótons que elétrons, ok? Mais prótons que elétrons. Quando você aproxima, toca os dois, esse que está querendo elétrons vai arrancar elétrons daqui e vai diminuir essa positividade dele. No final, vai acontecer o quê? Que ambos vão ficar eletrizados positivamente. Quer dizer, na verdade, positivamente, positivamente. Por que positivamente? Porque ele não vai conseguir arrancar todos os elétrons daqui. Ele vai arrancar alguns daqui. Então, vai ficar o azul querendo elétrons e o amarelo ainda querendo elétrons, ok? O que é isso aqui? Imagem de infravermelho, detector de movimento. Não, isso aqui está errado, não era para estar aqui, perdão. Trovão, sonda, não vou explicar isso agora. Olha só, vamos pular essa parte aqui para a aula ficar mais. Princípio eletrostático. Princípio da atração e repulsão. Então, conforme eu vinha mostrando para vocês, né, a interação entre as cargas elétricas, ela se dá da seguinte maneira. Positivo com positivo não rola. Eles vão sentir uma repulsão entre eles, ou seja, a força vai empurrar um para longe do outro. No caso, quando você tem negativo com negativo, ocorre do mesmo jeito. Existe uma repulsão eletrostática. E quando você tem positivo com negativo, existe uma atração. Não sei por que está cortando. Pronto, agora está aparecendo. Pronto, agora está aparecendo isso. Epa, de novo cortou, peraí. Deixa eu dar um pause aqui. Então vamos lá, continuando. Aí você tem aqui um corpo positivo com outro corpo negativo. E aí o que rola entre eles? Uma atração. Não era para estar assim não, mas depois eu vou acertar essa situação que está aqui. Vamos lá. Princípio de conservação de cargas elétricas. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e as de sinais opostos se atraem. A carga elétrica não se cria, não se perde, apenas se transfere. As cargas elétricas, essa energia, ela só é criada lá dentro do núcleo do Sol. Tudo que a gente trabalha aqui na Terra é simplesmente transferindo elétrons de um corpo para outro. Por que a gente faz sempre? Por que a gente transfere sempre? Bom, tivemos um pequeno problema aqui, mas vamos retornar agora. Vamos lá, princípio da conservação da carga elétrica, né? Aí ele vem falando
lembrando como as cargas elétricas elas interagem, né? Então a gente tem aqui, vamos lá, você tem carga positiva com a carga negativa, né? Então tem quantidade de carga Q1 e quantidade de carga Q2. E aí o que acontece? Vamos lá. A quantidade de carga antes do toque entre as duas, ou seja, a quantidade de carga do corpo Q1 mais a quantidade de corpo Q2, tem um toque, né? Entendeu? Depois ela é redistribuída. Então, o somatório da carga inicial vai ser igual ao somatório da carga final, tá? Aí você tem Q1 linha mais Q2 linhas, entendeu? Tem que dar o mesmo resultado. Quem é o Q1 linha e Q2 linhas? É a troca que ocorreu entre o corpo 1 e o corpo 2. Ficou claro isso para todo mundo? Tá? Se Q1 tem 3Q e Q2 tem menos 5Q, como é que vai ficar essa conta? Q1 igual Q1 linha é igual a Q2 linha. Não é? Por que isso? Porque se as esferas são iguais, a distribuição das cargas ela vai ser igual. Tá ok? Então como é que a gente vai resolver essa conta aqui? Q1 mais Q2 sobre 2 vai ser igual a quanto? A 3Q mais menos 5Q sobre 2. Tá correto? Continuando aqui, que isso vai ser igual a quê? 3Q mais menos 5Q vai dar menos 2Q sobre 2. Então vai dar menos Q a resposta final. Tranquilo isso? Esse é o princípio de conservação de cargas elétricas, ou seja, a quantidade total de carga antes do contato tem que ser igual à quantidade de carga após o contato. Não necessariamente Q1 vai ser igual a Q2. Aqui a gente está considerando que a distribuição de cargas foi o quê? Igual. Ela será igual se o tamanho dos objetos eles forem o quê? Se eles forem de mesmo material, se eles forem idênticos. Né? Nunca vai ser igual se eu botar uma esfera grandona eletrizada positivamente, eu vou botar uma bolinha pequenininha aqui eletrizada negativamente. É óbvio que não vai dar igual, ok? Sempre depende da proporção à distribuição de cargas. Tá correto? Vamos lá, vamos continuar. Então, se a distribuição Q1' é igual a Q2', que é igual a menos Q, então Q1' é igual a Q2', igual a menos Q. Então tá aqui, a conservação de carga elétrica dentro de um sistema isolado é a soma algébrica, né? O somatório das cargas antes é igual ao somatório das cargas após o contato. É rigorosamente a mesma coisa que está aqui. A quantidade de carga somada antes do contato é igual ao somatório da carga após o contato. Tudo bem? Então, essa é a nossa aula de hoje. Entendeu? Que eu queria ter feito com vocês, mas infelizmente, devido a problemas tecnológicos, né, com relação ao Aplix, alguns alunos da primeira turma que eu fui fazer a videoconferência, alguns conseguiram ver tudo, ver o slide, ver a minha transmissão, ouvir minha voz. Outras pessoas ou viam a minha imagem, mas não tinham minha voz e nem viam o PowerPoint, entendeu? Ou seja, ficou muito confuso. Tinha gente que nem conseguia entrar, estava conseguindo. Eu espero, através disso, tornar acessível a aula de hoje e as próximas. Eu vou trabalhar assim também para garantir, até que eu venha com uma outra orientação da direção da escola. Uma boa noite a todos, bom final de semana
entendeu? E semana que vem eu também terei aulas preparadas para vocês, ok? Um grande abraço a todos.